Vida difícil todo mundo tem. Então o que a gente tem que saber é batalhar para tornar essa vida difícil uma vida melhor para a gente. Eu não consegui entender que a gente era uma família mais pobre, assim, e que as coisas aconteciam de forma mais difícil. Mas depois, acho que quando a gente vai ficando mais velho, é que a gente vai olhando para trás e vendo tudo que a gente passou e o que a gente tem hoje. Eu sou o Herbert Almeida e sou professor do Estratégia Concursos. A gente era muito pobre e o meu marido ele era alcoólatra. E quando eu engravidei dele, teve uma tia minha que falou para mim que eu tinha que abortar ele, porque eu não ia conseguir criar ele. Você lembra que minha mãe vendia maçã do amor? Eu gostava até disso, porque a gente sempre ia para esses parquinhos. Era um período bem legal, assim, apesar da gente pensar sempre nas dificuldades que meus pais passaram. Mais tarde, quando a gente veio para Blumenau, as coisas começaram a melhorar bastante, assim. Eu lembro que eu estudava no CAIC, que é uma escola pública aqui, e foi ali que eu tive contato com o jogo de xadrez. Eu acho que o xadrez foi, assim, talvez o primeiro grande marco que gerou uma mudança. Eu acho que foi ali que eu peguei o gosto por estudar. Eu imagino que tenha sido bem difícil assim para os meus pais, principalmente a minha mãe. Ela sempre foi muito preocupada em proporcionar para a gente o melhor. Eu lembro que a gente vivia se mudando. A minha mãe contou que uma vez a barraquinha que a gente morava acabou pegando fogo, né? Por isso que hoje a gente não tem foto, não tem quase nada. A barraca que nós morávamos pegou fogo, eles ficaram até sem roupa para usar. E quando eu aprendi a costurar, eu comprava retalhinhos e emendava e fazia roupa para eles vestir. Mas eu lembro, assim, coisa que minha mãe, que eu e os meus irmãos sempre ficávamos em casa, porque quando a minha mãe chegava do trabalho, ela trazia o lanche. Eu deixava de comer o meu lanche para trazer à noite para comer com eles em casa. Teve umas partes bem difíceis mesmo, bem difícil, assim, de não ter mesmo, assim, nada. Na época, como nós éramos novos, a gente não entendia o contexto. Mas hoje a gente entende que, na verdade, a minha mãe deixava de consumir o lanche dela no intervalo de trabalho para poder trazer para a gente. Eu acho que o momento mais triste assim, da minha vida foi a doença do meu pai, porque foram 3 anos lutando, né? Ele teve um período que ele passou 3 meses internado no hospital. E eu queria ter mais tempo com meu pai, né? E principalmente poder dar para o meu pai a vida que ele não pôde ter. E depois você vê por outro lado as conquistas que você vai alcançando e não ter o seu pai para você poder mostrar para ele que o seu filho alcançou isso, né? A vida dele melhorou quando ele começou a namorar com a minha nora, porque daí eles são assim, eles formaram o casal perfeito, né? Durante a época do exército foi um aprendizado pra gente em todos os sentidos, porque ele teve que mudar muito a postura dele, de como ele era como pessoa, pelo rigor que o exército mesmo exige. E quando ele estava no exército, a gente sabia que haveria um final para esse período, porque ele entrou como temporário, então sabendo que haveria um fim para esse período, ele precisava procurar alguma coisa para fazer. Ele decidiu então estudar para concurso público. Eu comecei a estudar a partir de setembro de 2011, visando um concurso que era alguns meses depois, então eu tinha pouquíssimo tempo para estudar. Então o que me fez optar pelo Estratégia naquele momento era, eu diria assim, o tempo. Aquela questão da gente ter um material compilado, toda a sistemática que o Estratégia nos fornece foi o que fez eu optar por essa plataforma de estudos. E já em 2012 eu entrei assim, num ritmo muito forte de estudo, né? Então eu trabalhava, eu tinha que sair muito cedo de casa, eu saía de casa ouvindo o que eu podia ouvir para poder me preparar para concurso. Dentro do ônibus eu estava com o material do Estratégia aberto, chegava no trabalho, tinha que trabalhar normalmente, mas aproveitava o horário do almoço para dar uma estudada. Quando acabava o expediente, saía do quartel às 10 da noite, buscava a Aline no trabalho dela, no consultório dela e voltava para casa. Então era um ritmo assim muito corrido mesmo, porque a gente ia acordar às 5 da manhã e ia dormir quase meia-noite. Nós ficamos um bom tempo que o que a gente tinha de conversa mesmo morando junto era o bom dia, porque ele ia me dar bom dia e ele tinha que ir para o batalhão, ele ficava no batalhão o dia inteiro e no período que ele saía do batalhão ele começava a estudar. Ele estudava até cerca de 23, 23 e 30 e aí era o momento que ele falava comigo novamente, que era o boa noite. Que eu tive uma vida de bastante dificuldade, só que todos nós temos dificuldades. Então eu acho que essa é uma coisa que eu não costumava me lamentar, assim, eu não costumava me lamentar por ter uma vida difícil, eu não costumava me lamentar
apesar da tristeza de ter perdido meu pai. Eu não me lamentava porque eu tinha que trabalhar e não tinha o dia inteiro para dedicar para estudar. O que eu fazia, que eu sempre pensava, é que alguém estava passando por uma dificuldade talvez maior do que a minha e não estava buscando desculpa. Então eu reprovei, foi um momento assim que eu chorei bastante e eu sou bem difícil de chorar, porque eu sabia que eu tinha lutado demais e que eu estava preparado e que na minha cabeça eu merecia aquela aprovação, mas eu só tive tempo de levantar a cabeça que já estava publicado um outro concurso, que era do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, e eu tinha só mais 2 meses até essa prova. Então eu levantei a cabeça, comecei a estudar de novo, tive que diminuir ainda mais o meu tempo de sono em algumas situações, até digamos assim, sacrificando um pouquinho até da saúde em algumas situações, mas buscando o máximo do possível tentar vencer o edital do concurso. O primeiro dia eu saí pensando assim, eu acho que eu estou bem, e fui bem confiante para o segundo dia da prova também. Também saí da prova, eu acho que quando a gente está bem mesmo, a gente sabe que estava competitivo e que a gente poderia ter ido bem na prova. Ainda assim, sempre fica aquela incerteza. Então foi ali cerca de 1 mês até sair o resultado final, e foi até uma história interessante, porque eu estava trabalhando, eu estava no interior do estado, eu quase não tinha acesso à internet, eu estava explicando para a Aline como que ela podia organizar aquele resultado parcial, que ele sai todo embaraçado, e quando a Aline classificou, ela não achava o meu nome. Então assim, foi um momento que o coração estava disparado e assim, e quando ela disse que na verdade ela colocou a classificação à ordem contrária e eu era o primeiro colocado. E ele merecia muito ser o primeiro, por tudo que ele fez, por tudo que ele abriu mão, por toda a luta dele e por conhecer a vida dele desde muito cedo. E você sabe o quanto que você lutou e quanto que você mereceu aquilo, é um negócio que não tem preço, assim, é impagável. Então foi um momento assim extremamente emocionante e eu nem estava perto da Aline para poder abraçar ela e agradecer tudo que ela e a família dela tiveram nessa participação. A gente estava num momento financeiro realmente muito complicado e aí já de imediato eu busquei nesses próprios locais que eu costumava estudar, tanto estratégia quanto o TEC, eu mandei e-mail para o pessoal perguntando, eu fui aprovado no concurso público tal, eu posso dar aula disso, posso dar aula daquilo. E aí o TEC me chamou para trabalhar um período com eles e depois de alguns meses eu recebi um e-mail do professor Ricardo Vale me convidando para ministrar um curso pelo Estratégia. Eu acho que esse foi o meu segundo grande momento com Estratégia. Eu diria que a minha vida ela teve algumas coisas que fizeram ela mudar, né? Eu acho que o meu contato com o xadrez, para eu ter uma vida que pudesse mostrar que eu poderia chegar mais longe, o meu contato com o atletismo, que me mostrou que com muito esforço, com muita perseverança, a gente pode alcançar os resultados que a gente deseja alcançar. Depois a aprovação no concurso público, porque me trouxe uma estabilidade, me trouxe uma remuneração digna, que eu pudesse dar uma vida digna para minha família. E o quarto grande momento foi esse e-mail do Ricardo Vale me chamando para dar aula no Estratégia. E assim, foi novamente um momento de muita euforia, assim, porque assim como foi quando eu passei no concurso público, foi esse e-mail, porque ele me chamou para ministrar um conteúdo que eu não dominava e sem nem saber quanto que eu ia ganhar por aquilo. Foi uma coisa que assim, eu aceitei o emprego para depois saber quanto que eu ia ganhar. Era meio que assim, era um sonho eu poder mudar o lado do concurseiro para o lado do professor. Então eu não tinha nem a preocupação de quanto que eu ia ganhar por aquilo. E a gente escreveu um material, veio uma avaliação dos alunos que foi uma avaliação acima de 99%. Foi um negócio assim incrível mesmo pra gente. E mais pra frente o Ricardo me chamou para dar aula de Direito Administrativo. Aí eu já diria que foi assim uma quinta mudança. Então a Estratégia ele me proporcionou 2 grandes mudanças na minha vida. Primeiro pegar algumas disciplinas que não eram tão cobradas em concurso público e depois entrar para o Direito Administrativo, que é uma disciplina tão relevante. E depois veio todo o período de gravar a aula e agora mais recentemente essa questão de que o Estratégia nos proporciona hoje a transmitir uma aula de qualquer lugar assim. Então a gente alcança os concurseiros, seja aqui em Santa Catarina, seja em São Paulo, Rio de Janeiro, seja até no Amazonas, seja onde for, o pessoal pode estudar para o nosso material. Então eu acredito que o Estratégia Concurso ele democratizou o ensino. Então assim, eu acho que hoje o Estratégia me proporciona muito mais do que uma mera profissão. Ele me proporcionou condições de ser aprovado no concurso público e hoje ele proporciona um meio de eu não só ter uma fonte de renda, como também ajudar
na vida de milhares de pessoas. Eu acho que tem muito comum entre o Herbert aluno e o Herbert professor, mas eu acho que o papel do Herbert professor hoje é mais importante do que o do Herbert aluno. Eu sou suspeito para falar do Estratégia, assim, sobre o que o Estratégia fez para a minha vida, né? Porque parece até um pouco de floreio, mas é uma coisa que é fato. O Estratégia, ele proporcionou duas coisas à minha vida, muito importantes. Ele me ajudou na minha aprovação, é lógico, foi o material que permitiu que eu estudasse, mas fui eu que tive que estudar e buscar aquilo. Mas foi a Estratégia que me fez economizar tempo e ter um material de qualidade que eu pudesse alcançar a aprovação. E depois, como professor, o Estratégia me proporcionou uma série de coisas que eu jamais iria imaginar ter na minha vida, assim. Ele é o exemplo que eu quero para o meu filho, que eu sei que vai passar por uma série de dificuldades, mas ele tem um pai para estar junto, ele tem uma mãe para estar do lado. Ninguém se prepara para ter um filho que vai ter necessidades diferenciadas. Nenhuma mãe se prepara para um plano diferente. O Estratégia mudou a nossa vida porque abriu caminho para muita coisa. Não só ter um emprego que hoje eu agradeço muito por ter, mas por poder ajudar as pessoas. Então essa experiência que o Estratégia me proporciona é bacana demais, assim.